Sentimos falta de você, viu, Isabel? Então, estava lá com os netos, aí não tem como. Tem que curtir. E como é dia de escola, daí só sobra aquele tempinho que eles chegam da escola até a hora de dormir, para aproveitar um pouco. Era aniversário do Joaquim, 11 anos. Que maravilha. Sim. Muito legal. Aí que só fiquei pensando depois, daqui a 4 anos já é um adolescente com 15, gente. Passa muito rápido. Passa rápido demais, verdade. Boa noite, moçada. Boa noite, Márcio. O Marco está na praia, pelo que eu estou vendo aqui na foto. Não, ele está participando de um congresso. A foto dele é da praia, do status, mas ele está participando de um congresso. Então, ele está só recebendo a gente, mas não vai poder falar. Eu acho que ele não pode, tá? Márcio está sem óculos, Márcio. O óculos não serve mais e o grau é só 60 dias da cirurgia. Eu tenho astigmatismo também, então tem que enfrentar. Mas você está enxergando bem já, normal? Não, normal não, assim, perdi um pouco, principalmente para perto, por causa do astigmatismo. Mas o médico disse que, grau, fez a medição, né, só daria meio grau. Mas tem que esperar 60 dias da cirurgia para fazer, como é que chama? Dosometria, né? Uma coisa assim, dosometria. Mas você está com a cara ótima, não tá, gente? Nem parece que operou. Tá bom, gente. Um abração para todos. Vou ficar na escuta, tá? Tá bom. Olá, Bernadette. Acho que quando chegar em 10, né? 19h50, a gente começa, né? Falta só 1 minuto. Tá falando, Bernadette? O som está desligado. Eu desliguei. Qual o parágrafo que vai começar? Porque eu estou no Kindle. Aí o Kindle as páginas são bem diferentes. Então, ele é numerado também? Não. Não? Não, só tem 20%, sabe? Então, mas você, no livro é a parágrafo... página 79, na parte que fala de Justina, que ela vai falar do coágulo. É no finalzinho dessa página. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido. Isso. Que ele tem 5 meses na Terra. Lembra que ele não vai passar 150 dias? É o finalzinho mesmo. Não, mas o parágrafo começa com Justina. Isso. Eu pego pelo parágrafo, porque no Kindle as páginas são bem pequenininhas. Eu sei. Justina, o coágulo acaba... vai por Justina, eu acho que só começa... Justina. Estou procurando aqui. Pronto, aí vai ser o finalzinho dele. Se o amigo despreocupasse da... Isso. Aqui eu marquei Achei. Achou? Justina, o coágulo acaba de ser resolvido. Isso. É no finalzinho desse parágrafo. Finalzinho. Isso. Certo. Ok. Então, eu acho que a gente já pode começar, né? 19h51. Podemos começar? Marcos está participando de um congresso, então ele pediu para a Liana e eu, a gente dar continuidade ao estudo para não atrasar, né? E até porque para não interromper, né? Que o estudo não pode ser interrompido. Então, nós contamos com a colaboração de vocês também, né? Para esclarecer. Nós somos pupilas, nós não somos as professoras, né? Mas vamos dar o nosso melhor. Então, para começarmos, vou fazer a leitura do exórdio, que está na página 277, para quem está com o livro, capítulo 131, Homens e Anjos. Traz o seguinte epígrafe. Quer falar, Guto?
Guto, quer falar alguma coisa? Não? Ok. Faz a seguinte epígrafe. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadece das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra agora para a Liana fazer a prece inicial. Convido aqueles que desejarem fechar os seus olhos. Busquemos, neste momento, um ambiente de paz, de harmonia em todos os nossos lares. E vamos sentir a presença do nosso Mestre, que sempre nos acompanha, permitindo que os nossos irmãos espirituais, benfeitores, venham até nós, trazendo luz, trazendo conhecimento, e que possamos formar aqui um grupo de irmãos encarnados e desencarnados, em busca de uma aprendizagem significativa sobre as lições de amor e as lições de caridade do nosso amado Mestre. Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos comprometemos a esquecermos todos os sentimentos negativos para que possamos, numa vibração positiva, ajudar e sermos ajudados com os conhecimentos que aqui serão transmitidos, discutidos, compartilhados. E bem sabemos da presença dos irmãos que nos intuem para que possamos seguir o caminho conforme a tua orientação. Que abramos os nossos corações, as nossas mentes e os nossos braços para recebermos todo o amor, toda a influência positiva dos irmãos aqui presentes, permitidos a presença pelo nosso Mestre Jesus e nosso Pai Celestial. Que nosso estudo nos eleve. Que assim seja. Graças a Deus, né? E agora, após a prece inicial, a retomada do estudo na página 79 ficará com a Adriana.
Então, vamos lá. Todo mundo conseguiu localizar? Procura o parágrafo que fala Justina, né? Aí, no final desse parágrafo, de baixo para cima, a terceira linha. Se o nosso amigo... Todo mundo encontrou? Sim? Então, vamos lá. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. Então, aqui, nesse momento, a Alexandra está falando para a Justina que ela deve orientar o filho, né, naqueles momentos em que chega o sono, que há o desprendimento, ela deve orientar o filho para que ele não leve para o leito, só um minutinho, para que ele não leve para o leito as preocupações em demasia, né, que não há necessidade disso. Porque, com esse reparo dos amigos espirituais, ele não terá mais que 150 dias, né? Então, Antônio está com 70 anos, é o filho de Justina, necessita de mais alguns dias na Terra, né, na crosta terrestre, para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados, né? Então, Alexandre, junto com o grupo do irmão Francisco, intercede por ele, né? Então, em função dessa intercessão, ele conseguiu não mais que 150 dias. Então, vamos lá. Aí, ler capítulo 51 do livro Pão Nosso. Só um minutinho. Ler capítulo 51 do livro Pão Nosso. É em relação à autocorrigenda, né? O que seria essa autocorrigenda? Corrigenda quer dizer correção. Então, a autocorrigenda é a correção pelo nosso próprio livre-arbítrio, né? Então, a autocorrigenda. Liana, você pode dar uma olhadinha no grupo, que eu acho que Kedma está falando. Não, é Marco. Marco, Kedma está solicitando a entrada. Então, no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 51, a espiritualidade pediu que a gente trouxesse essa leitura, que fala, socorre a ti mesmo. Então, autocorrigenda, né? Traz o seguinte epígrafe. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia. Acho que é esse nome. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Toda a vida, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem.
A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, a mensagem deixa claro que a gente precisa da ajuda dos médicos terrestres, né? Precisamos dessa ajuda. Agora, não vai adiantar muita coisa se a gente não se melhorar pelo lado espiritual, né? Então, tem que ter as duas medicinas aliadas, a medicina terrestre, principalmente a medicina espiritual. Isso fica bem claro com a mensagem do livro Pão Nosso e com a advertência que Alexandre falou para a mãe, né, para Justina. Então, autocorrigenda seria a nossa melhora através dos nossos próprios, pelo nosso livre-arbítrio, né, o nosso caminhar, realmente. Continuando. A genitora agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. Ela está comovida porque ela tinha pedido 2 meses, né, para ele resolver os problemas. Ele conseguiu 5, então conseguiu mais que o dobro, né? Então ela ficou realmente muito feliz. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado, que no caso é Afonso, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. Agora é a fala de André Luiz, né? O doente grave, reintegrado nas suas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar, histericamente, né? Esse nome quer dizer histericamente. Socorro, socorro! Acudam-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Então, aqui na fala de Antônio, a gente percebe, na fala dele, né, quando ele despertou, conseguiu voltar para o corpo, que ele já estava se desligando quase que totalmente, a gente percebe o temor da morte, né? O temor da morte. Na fala que ele diz, socorro, socorro, acuda-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Então, eu trago para a gente agora a questão do Livro dos Espíritos 941, a questão 941. Questão 941. Ok. Temor da morte. De onde que vem esse temor da morte, né? Então, está no Livro dos Espíritos, a questão 491. A pergunta. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Adriana, Oi. tem uma pessoa querendo entrar, diz que está 10 minutos tentando entrar. Mas só quem tem a licença é Marco. Vê se você consegue mandar uma mensagem para ele no privado. Tá ok. Eu acho que é Kedman. Tá certo? Tá. Obrigada. Então, de onde vem, né, esse temor da morte? Aí os espíritos respondem. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também eles disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistirem nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Então, ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. Mas aqui a gente percebe que ele realmente teme a morte, né? Talvez pela sua própria criação, né? Aí a gente não tem, o livro não traz esse detalhe de que forma ele foi educado, se ele acredita, né, em vida após a morte, algo nesse sentido, né? Mas que também sirva também de lição para a gente, porque o temor da morte, mesmo muitas espíritas, quando chega no momento assim, que
tem um acidente ou que não está bem de saúde, teme a morte, né? Então, isso aí é algo natural, possivelmente porque a gente traz essa questão, essa separação do céu, do inferno, né? Faz coisa errada, não vai para o céu, vai para o inferno, e chega a temer um pouco a morte, né? Então, agora eu passo para Liana, da continuidade. Se bem que Liana não teme a morte, viu, gente? Ligue seu som, Liana. Eu estava tentando, que travou aqui. Kelma conseguiu entrar, Adriana? Kelma conseguiu entrar? Eu não estou lhe ouvindo. Todos estão me ouvindo? Não, Não, ela eu não estava longe. conseguiu entrar, não. Mas eu estou mandando uma mensagem para ela, dizendo que o Marco, que eu já passei uma mensagem para o Marco, que ele não está no evento, está no evento hoje, para ver se ele consegue liberar ela. Ele que está liberando a entrada, porque o link é o link dele, só ele pode liberar. Assim que ele vir, ele libera. Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né? A Adriana colocou muito bem aí a questão do temor da morte através da reação do Antônio. De Antônio, ao acordar naquele momento, após toda aquela situação de tentativa tentativa e com resultados positivos, né, de solucionar aquele problema e atender ao pedido da mãe, que queria que ele vivesse mais alguns dias para que pudesse resolver alguns problemas. Então, é esperado até, dada aquela expectativa, de que ele, ao acordar, ele aceite naturalmente, né? Mas a gente não tem as informações precisas aqui, que pode ser que ele tenha vindo realmente de uma educação em que esse medo da morte é impregnado no ser humano desde criança, naquela divisão de céu e inferno, e de tantas outras coisas que nos repassam. Então, quando ele grita, né? Continuando a leitura, nós temos algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. E papai, exclamavam lacrimosas, que foi isto? Então, essa atitude delas também, quando ouviram o grito do pai e saíram em socorro dele, né? É uma atitude que acredito que qualquer um de nós, diante dessa situação, embora já estejam ali vivendo aquele momento da situação de saúde precária, mas para qualquer pessoa essa atitude é perfeitamente aceitável, né? É o esperado. E quando ele diz, estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente, chamem o médico depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Então, essa atitude delas nessa correria e, de certa forma, com o descontrole emocional diante do grito do pai, reforça exatamente aquela situação anterior em que foi proposto por Alexandre que havia necessidade de um encarnado para fazer, né, as preces, para passar o magnetismo através da prece, transferindo fluidos que pudessem vir, naquele momento, a solucionar a situação. E a avó, né? A avó pediu, inclusive, perguntou se seria possível ser as netas. E aí foi dito por Alexandre que não, porque elas não estavam preparadas, digamos, espiritualmente, emocionalmente, para enfrentar aquilo. Eu acredito que essa situação de correria em que elas foram para atender ao pai nessa situação é uma prova de que realmente elas não teriam condições de passar esses fluidos naquele momento tão necessário. E ele respondeu, sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era, essa palavra aí, azaf, né, que seria uma grande pressa e um ardor em fazer alguma coisa que fosse necessário naquele momento. Então, grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros
sem o mais leve traço de consciência a respeito de nossa presença ali. Até porque acredito que as netas, ao fazerem aquela correria, né, para atender ao pai que chamava, para que elas pudessem ver, elas precisavam ter um grau de mediunidade elevado, que pudesse ter o dom, né, de ver, mas elas não perceberam isso. Então, iam até lá. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e... Alguém falou? O Guto está com o microfone aberto. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Isso dito por André Luiz, né? Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Eu achei isso aqui bastante interessante, né? Porque nós nem temos, muitas vezes, aquela noção de que nós estamos acompanhados num momento desse. Quando surge, né, a consciência de que há necessidade de uma ajuda médica, então, a partir dali, a gente imagina que é o princípio. E, na verdade, nós já estamos acompanhados, nós já temos sempre irmãos ao nosso redor, tratando do problema e tentando solucionar, né? Tanto é que foi essa expressão que, de alguma forma, nos traz esse conhecimento. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. Interessante aí a gente voltar a frisar que a presença do médico daqui da Terra, né, a medicina da Terra, ela é necessária, mesmo que tenha todo aquele aparato espiritual, toda aquela ajuda, todo encaminhamento, mesmo assim, os médicos da Terra, eles precisam estar envolvidos para que esse trabalho ele seja um trabalho complementar. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Justina, né? O nome dela? Justina, a partir daí ela tinha realmente uma missão muito importante, que foi colocada por Adriana, depois de ter conseguido, através dos irmãos, essa maravilha, né, de ter prolongado por 5 meses a vida do filho, então, a partir dali, ela teria que estar sempre perto para que ela tivesse um certo controle de tudo que ia acontecer, dando a sua parcela de contribuição para que aquilo que foi feito naquele momento, atendendo ao seu pedido, fosse realmente dar resultados positivos. Porque se não houvesse esse controle, já tinha sido avisado por Alexandre que ele poderia desencarnar antes desse tempo de 150 dias, como tinha sido colocado. Na via pública, pedi ao instrutor que me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. A gente consegue imaginar aí a vontade de André Luiz de buscar respostas. Ele deveria estar aí cheio de interrogações, em busca de respostas, né? E a gente consegue compreender isso, porque eu acredito que sempre que nós estamos diante de uma situação, num contexto parecido com esse, ou até mesmo quando você frequenta um centro espírita e você vê um palestrante que de repente traz uma linda mensagem, consegue atingir, então é natural que alguém que tem interesse de levar aquela mensagem para outras localidades peça o contato, procure saber alguma coisa em relação a isso. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento,
depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Então, a partir daqui, a gente começa a ter uma visão maior da grandiosidade desse trabalho de assistência, né? Espiritual, do socorro espiritual, diante das situações em que há a necessidade da presença dos irmãos, trazendo conforto, trazendo um caminho a ser percorrido para que aquela situação seja contornada. Nós vamos ver depois que há uma diversidade de situações. Cada grupo, como eles são os milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais. Liana, só um minutinho, que não está dando para ouvir. Guto, José Pinto, Guto, Malu, o microfone de Guto está aberto, está dando interferência. Guto, seu microfone está aberto. Ok, obrigada. Pronto, Liana, pode retomar. Então, retomando aí, em relação à informação de que aquele grupo ali ele não era único, mas que, na realidade, milhares de servidores nessas condições, ligadas a diversas regiões espirituais, mais elevadas, inclusive, né, estão sempre preparados para ajudar, para servir. E aí, nesse momento, para a gente entender esse auxílio que sempre nós vamos ter, que vem do invisível, eu trouxe a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na página 215, cujo título é Auxílios do Invisível. Nós temos a seguinte mensagem: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias. Nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. Muito interessante, né? Porque quando nós fazemos uma leitura dessa, é possível pensar que essa visão de termos sempre irmãos nos ajudando vem exclusivamente da doutrina espírita, por acreditarmos na vida após a morte, na influência dos espíritos, na ajuda que eles podem trazer. E embora essa visão de vida após a morte, de atuação dos espíritos no plano espiritual, não exista no catolicismo, por exemplo, na Igreja Católica, na Igreja Protestante, embora seja distante essa visão, mas eles acreditam realmente na possibilidade de existência de proteção de guias, como foi colocado aí, conhecido entre os espiritistas, né, nos ambientes católicos, intervenção dos eleitos, e na religião protestante, as manifestações do Espírito Santo, embora seja tudo uma coisa só. É a presença dos espíritos protetores, né, que estão ali dispostos a nos ajudar dentro de suas possibilidades. Continuando a leitura de Auxílios do Invisível, nós temos o seguinte: as denominações apresentam interesse secundário. Então, para a gente não vai importar como o espiritista chama, como a doutrina católica chama, quando o protestantismo, essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero, né? Do crente no sentido de qualquer pessoa que creia em Deus. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão,
caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Acredito que seja aqui um recado para nós, né? Embora tenhamos a certeza de que nunca estamos sós, sempre temos os nossos irmãos ao nosso lado preparados para nos ajudar, e o fato de termos essa certeza não faz com que a gente, como eu posso dizer, se acomode e sempre vá pedir sem dar nada em troca, no sentido de que tem que se ter a consciência de que mesmo que essa ajuda sempre aconteça, nunca falha, nós temos a nossa parte, nós temos que contribuir. Tanto é que na cena que foi descrita aqui, em que a ajuda chegou, na hora que as mãos foram colocadas sobre Antônio, foi dito a ele: precisamos de você, precisamos de sua energia, para que se faça, né, o que tem que ser feito ali, que seria levar o magnetismo e conseguir, na verdade, agir para que aquele mal, que aconteceu ali exatamente por causa dos maus pensamentos, e que não acontecesse o pior, que seria provavelmente um acidente cardiovascular, né? Então, daí a gente termina esse parágrafo com essa situação de termos a certeza de que a ajuda dos invisíveis sempre acontece, que Jesus nunca nos abandona, sempre teremos essa ajuda, mas precisamos fazer a nossa parte no sentido de atender aos pedidos que são feitos para que tenhamos os pensamentos positivos sempre, para que cuidemos de nossa saúde, para que a gente tenha essa vida realmente prolongada dentro de uma ação de amor, de caridade, para que a gente tenha o lado material, a vida material e a vida espiritual sempre em conexão uma com a outra, buscando o melhor para se viver aqui na Terra até o momento que for determinado por Deus. Então, se tiver algum comentário, passo então para a Adriana, para que ela possa nos apresentar aí a página 81. Página 81. Então, Alexandre, como sempre muito curioso, né, ele pergunta, seu núcleo, Francisco, irmão Francisco, procede de nossa colônia, da colônia Nosso Lar, né? E Francisco responde, sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de Nosso Lar, né? E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. Aí ele vai falar do dele, né? O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes, né? Por isso que ele foi atender ao pedido de Alexandre, né? Porque Antônio estava moribundo, faltava poucos minutos para realmente haver o desligamento total, né? Chegar à morte realmente. Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares nas horas diurnas destrói grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante.
quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Para mim aqui foi assim um conforto saber, né? Saber que existe realmente esse trabalho feito na espiritualidade, porque na casa espírita, eu não sei se nas casas que vocês frequentam, mas eu penso que sim. Tem o livro dos desencarnados e tem o livro dos encarnados, que você coloca o seu nome e o seu endereço para receber a visita espiritual, né? Que a visita espiritual vai lá no endereço que você colocou. Aí, então, isso aqui, essa fala, que essa mensagem veio confirmar que realmente existe esse trabalho espiritual, né? Existe esse trabalho espiritual, que não é uma invenção, é científico realmente. Então, para mim, foi muito importante essa parte, acho que não é à toa que a gente está trabalhando o final desse capítulo, porque é como se dissesse, tá vendo? Coloca o nome lá, põe o nome que realmente a equipe vai até as casas fazer a visita, até o domicílio fazer a visita. Pois não, Bernadette? Eu tenho um irmão que em 2012 ele faleceu de câncer no cérebro. E fazia uns 2 anos que eu procurava uma amiga minha, que ela é médium, vidente, e eu não encontrava. E no dia que meu irmão faleceu, ela foi visitar uma criança no hospital, exatamente, e aí ela ia descendo as escadas do hospital e a gente se encontrou. Fazia mais de 2 anos que eu procurava. E ela disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, meu irmão acabou de falecer. Aí ela disse o seguinte, será que era um que ia sair para o necrotério? Eu disse, da UTI? Eu disse, provavelmente. Aí ela disse, fique em paz. Ele estava rodeado da equipe espiritual, Bezerra de Menezes, outros espíritos, todo em raios luminosos em cima dele. E aí é isso que se comprova, né? Porque eu nem frequentava o centro espírita dela, não. Depois foi que eu comecei a frequentar. E assim, eu acredito piamente nisso. Que a gente não está só na hora do desencarne. E você se comunicou com ela por meio do pensamento. Mesmo você não tendo o contato dela mais, o telefone, mas vocês se conectaram por meio do pensamento. Com certeza. Ela não estava lá à toa para poder ter essa visão, que nem sabia, né, que se tratava do seu irmão, e depois se encontrar com você. Quer dizer, foi tudo preparado, né, para aquele momento. Fazia mais de 2 anos que eu procurava saber onde ela estava morando e tudo, e exatamente naquele momento. E depois eu comecei a frequentar. Ela disse, vá no centro segunda-feira, ele morreu no sábado, né, e nos enterrou no domingo, vá no centro segunda-feira. E eu passei um bom período tendo notícias, através da vidência dela. Sim. E aí, até o preparo para receber meu pai, eu tive notícia, que ele estava se preparando para receber meu pai. Meu pai morreu em 2016. Ele morreu em 2003, 3 anos depois. E aí eu acho que esse meu irmão, Adriana, ele teve um diagnóstico e o médico não dava 6 meses de vida. Ele durou 2 anos e meio. E aí é onde eu acho que entra o planejamento reencarnatório. Que às vezes a pessoa tem um planejamento reencarnatório, né? Quando a gente reencarna, pelo menos eu já li muito sobre isso. E aí você tem que viver tal tempo, e foi isso. Eu acho que o planejamento reencarnatório não era o diagnóstico dos médicos. Era outro. Não era medicina terrestre. Não era medicina, né? Era medicina. Ele morreu 2 anos e meio depois do diagnóstico aí. Muito obrigada pelo seu depoimento. Então, né? Nós não estamos sozinhos. Então, permanecem eles no campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa.
outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. O próprio exemplo de Justina, né, que estava velando pelo filho, né? Ele não tem a menor ideia, não fazia a menor ideia disso, né? Então, sempre o benfeitor, ele tem que ter uma elevação, uma vibração, uma elevação moral maior do que o seu pupilo, né? Do que aquele que você está ajudando, né? Senão não é possível haver esse intercâmbio. Então, aqui nós trazemos agora a questão que tem a ver com os protetores. 491. Pode falar, Bernadette. Não, eu estou tocando, querendo tirar a mãozinha. Tudo bem, pode continuar. Pode abrir o microfone e falar, né? Qual a questão 491 do Livro dos Espíritos? Qual a missão do espírito protetor? Aí responde: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, pelo caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Aí, vamos continuar aqui. Mais na frente, um pouquinho, no Livro dos Espíritos, vai vir uma diferença entre espírito protetor, espírito familiar, espírito simpático e espírito imperfeito. Quando fala que outros benfeitores. Então, deixa eu ler aqui para a gente ver essa diferença. Está na questão 514. 514. Os espíritos familiares são os mesmos a que chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Essa pergunta, né? Boa pergunta, né? Há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhe os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Aí ele vem e explica naquela letrinha miúda, né? Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoa ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, o anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É o nosso anjo da guarda, né? Que a gente fala, o anjo da guarda, não é isso? É sempre de natureza superior. Isso é bom, né? Com relação ao protegido. Aí o outro. Os espíritos familiares, como era o caso de Justina, ela era um espírito familiar, né? Se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. Ela não pôde ajudar o filho sozinha, né? Como a gente bem leu antes. Ela tentou, mas ela disse que foi em vão. Então, por isso que ela pediu ajuda a Alexandre, né? São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados, e mesmo tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima, e só atua por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, aqui, Justina, ela só pode ajudar o filho com a permissão, primeiramente a permissão de Deus, né, que ele fala, e dos espíritos superiores, né? E os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares, e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Não é porque tem o nome espírito simpático que é só para o bem, não, né? Os espíritos simpáticos são aqueles que se alinham pelos nossos pensamentos, né? Pelas nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Tanto pode ser a influência para o lado bom como para o lado negativo. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio, ou espírito imperfeito, ou espírito perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Sim, o mau gênio é esse que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio, e não no desempenho de missão.
A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontra por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos, né? Como a gente como bem fala Marco, que a gente pode ouvir, né? A gente pode até não ter ainda a capacidade de não ouvir, mas eu posso cerrar os meus ouvidos, eu posso dar atenção ou então ignorá-lo e ele não vai perder o tempo dele ali, né? Vai continuar, passa para outro, ou segue seu caminho em frente. Então, essa é a diferença. Tá. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar a compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Aqui me chamou muita atenção essa frase, né? No final da questão 509, tem uma frase que na hora que eu estava lendo, eu abri. Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou, né? Deus é perfeito, é justo e bom. Mas, de vez em quando, a gente se pega reclamando de um irmão que está numa situação que para a gente é uma situação assim, como é que pode, como é que a pessoa faz isso, como é que não vê que está agindo de forma errada. Então, a gente está criticando, mas a gente não sabe, né? Que aquela pessoa não está ainda na condição de dar aquilo que a gente acha que a gente conseguiu a duras penas, né? Não só nessa vida, mas também em outras vidas, não está ainda naquela mesma condição que a gente se encontra de entendimento. Então, a gente não deve criticar, porque Deus que criou a gente, que criou todos os espíritos, ele não exige do espírito mais do que a sua natureza e sua elevação pode oferecer. Mas a gente se pega, pelo menos eu me pego algumas vezes fazendo isso, né? Então, aí eu lembro agora da frase de Chico Xavier: eu dou ao outro o direito de ser como ele é, e a mim o dever de ser melhor a cada dia. Parafraseando, é mais ou menos isso, né? Então, era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Pronto, agora eu vou parar aqui para passar para Liana. Exigem? Isso aqui eu achei muito, muito interessante, realmente. Abra seu microfone. Liana. Pronto. Sempre trava, eu tenho que destravar. Realmente, essa colocação final aqui é de um valor inestimável para a gente, né? Quando você diz aí, os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. É mais uma vez um recado para nós, seres humanos aqui na Terra, imperfeitos, né? Que muitas vezes, como profissionais e como irmãos, considerando que fazemos parte da família universal, ainda buscamos, através de nossas ações, o desejo de ser recompensado. O fazer o bem e querer que esse bem seja apresentado para a sociedade. São ações que a gente vê. Nessa parte anterior, quando foi colocado aqui, mostrando que quase ninguém entre os encarnados não conseguem ainda perceber a extensão, o valor desse trabalho que é feito.
com esse socorro espiritual, né? Que vai muito mais além do que a nossa relação com nossos familiares, até mesmo nosso anjo protetor, né? Nosso espírito que nos acompanham e cuidam de nós, que sempre está presente, né? E que a gente tem esse contato em todos os momentos e todo o cuidado. E através dele, inclusive, eu acredito que é buscado o socorro espiritual, que não são necessariamente aqueles espíritos que vão ajudar porque é irmão, porque é parente, né? Porque tem um vínculo afetivo, mas que é um trabalho constituído no campo espiritual para cuidar, seja lá quem for que necessite, na hora que é chamado, e que esse trabalho é desempenhado sem nenhum interesse de uma recompensa, como foi colocado aí no parágrafo anterior, né, em relação a esse fazer desinteressado, fazer o bem, e aí é colocado, inclusive, que aqueles espíritos que recebem o socorro provavelmente nem tenham a noção do trabalho que está sendo feito em favor deles. E isso não é motivo para que o espírito que vem ajudar, que o grupo que vem ajudar, deixe de fazê-lo. Pelo contrário, eles vão entender que não importa esse reconhecimento, porque eles também entendem que no universo superior há outros espíritos mais evoluídos do que eles e que passam as intuições e trazem as ajudas para que tudo que é necessário para que eles também façam em benefício do próximo, né? Achei muito interessante isso aí, porque a gente vê mesmo. Às vezes você tem uma pessoa famosa que está passando por um determinado problema de saúde, essa notícia, pela condição da fama, ela é levada para a mídia e todo mundo começa a falar, a mídia começa a mostrar e aquele profissional começa a aparecer, muitas vezes fazendo um bom trabalho para trazer as informações, mas às vezes a gente consegue perceber, até mesmo nas falas, na conduta, que há naquele momento um interesse também de se tornar conhecido, né? de ter uma likes, né? reconquista, de Ganhar ganhar a likes, imagem, né? A visibilidade. imagem, exatamente. Então, é como se isso aqui fosse um recado para nós, nesse sentido, na hora desse socorro espiritual, de entender se a lição foi dada para a gente aqui. E outro detalhe também que eu gostaria de, até porque já foi dito nos encontros anteriores, mas nesse parágrafo aqui, da página 81, que a Adriana tão bem colocou para a gente, reforçando a importância do magnetismo, né, da Lua e do Sol, para que a gente possa compreender o que realmente acontece, que os raios solares, durante o dia, eles destroem parte das criações mentais inferiores, e isso favorece para que a saúde seja não restabelecida totalmente, mas que você tenha um quadro melhor. E que à noite nós estaremos sempre preparados, nós que, a partir do momento que a gente passa a conhecer que a Lua, né, traz um magnetismo que pode favorecer tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, nós temos que ficar atentos com essa situação durante as madrugadas, porque é exatamente nesse período em que a gente vai precisar ajudar, em que também os socorristas, né, espirituais estão sempre perto, porque sabem de uma maior necessidade nesse momento. E aí, na página 82, continuando de onde a Adriana parou com essa linda mensagem aí, né? E quem busca essa fama, criar essa imagem como uma espécie de recompensa, permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebe. Então, continuando a leitura. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores,
sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Então, é o total desinteresse na hora de fazer o bem, na hora de cuidar. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Isso é muito lindo, né? Quer dizer, passam para a gente a informação de que, ao passarmos para o plano espiritual e avançarmos, né, nessa escada evolutiva, nós passamos a ter condição de trabalhar sempre nesse amparo fraternal aos nossos irmãos que ainda estão encarnados e também desencarnados, né? A gente sabe que a ajuda também está lá, para que tenhamos, enquanto necessitados de amparo, toda ajuda espiritual que possa ser dada, né? Então, é um trabalho anônimo, é um trabalho invisível, que causa até emoção quando a gente procura compreender realmente. É o verdadeiro amor, é a verdadeira fraternidade, é o servir de verdade, sem nenhum interesse, a não ser ajudar para que o irmão evolua e que possamos evoluir todos juntos. Continuando a leitura, então nós temos aí, do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. É a colocação de que, por mais que nós tenhamos contato com as pessoas que no momento precisam de ajuda, estejamos ali sabendo de que o médico vai estar presente, que há um problema de saúde que precisa ser contornado, mas ainda assim nós não temos noção, nós não abrimos o coração de uma forma intensa para compreender a intensidade daquele problema, o sofrimento que o irmão está passando, por mais que a gente tenha, mas não é suficiente para a gente chegar lá, porque realmente é representado, segundo a informação aqui, né? Da saúde física. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito de morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Disse-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz. Eu compreendi nessa colocação de que nós, quando ele diz nós outros, eu interpretei os desencarnados, né, que estão envolvidos nesse processo de socorro espiritual, principalmente naqueles momentos em que se tem um moribundo sendo cuidado, sendo tratado. Então, eles colocam aqui o seguinte, que para muita gente, talvez aqueles momentos finais não sejam tão importantes para haver uma transformação. Depois de anos e anos e anos, chegar a 80 anos vividos, e chegou a hora da desencarnação, é simplesmente a desencarnação como se toda a vida passada, né, não definisse tudo, que o espírito vai fazer aquela passagem do jeito que ele é, e a partir daquele momento nenhuma transformação talvez aconteça. E é trazido aqui para a gente que não, que nesse momento é exatamente o período em que o espírito se torna mais sensível. Então, ele começa a pensar
a retomar toda a existência, e a partir dali, durante todo o processo, até chegar ao momento da desencarnação, ele pode realmente apresentar muitas evoluções nesse sentido, do lado emocional, do lado espiritual, a aceitação de muitas coisas em que ele nem acreditava antes, e a partir dali ele ter uma nova realidade. E que isso aqui é visto mais no campo espiritual do que no nosso meio, não é? Então, essa visão aí de que a vida após a morte, provavelmente a sensibilidade possa fazer com que eles percebam que há irmãos desencarnados ao redor que vieram para ajudá-los, que possa haver a intuição, o cuidado está sendo sentido a partir daquele momento e com o poder de transformação naquele exato momento em que a morte, né, a desencarnação, ela se aproxima. Muito lindo ele dizer, no leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Trazendo esse poder aí de transformação, né? Então, no leito, disse-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos, eu li essa parte aí, eu vou lá para frente, e a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível grande entendimento, que seria exatamente essa transformação nos últimos momentos de vida na Terra, né? Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora... Achei muito interessante esse embora depois do palidamente, porque eu só compreendi quando eu coloquei embora palidamente, percebe a grandeza da herança divina, né? Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente, embora, percebe a grandeza da herança divina. Então, essa percepção nos últimos momentos. E aí, que lições são essas? Né? Quais são as lições que estão trazidas naqueles últimos momentos de vida, de nossas vidas, né? Porque nós estamos também incluídos nesse ser humano que chega ao momento da desencarnação e que pode haver uma transformação ainda maior. Que são essas lições, né? Que trazem essa grandeza da herança divina. E aí, a gente pode interpretar uma das possíveis interpretações é o seguinte: se alguém, durante uma vida inteira, anos a fio, havia uma missão a ser cumprida, veio para este plano com um planejamento reencarnatório, mas houve o esquecimento do passado. Né? Houve o esquecimento do passado. Nesse momento, há a possibilidade de que ele comece a recordar de alguma maneira, diante da sensibilidade do espírito, naquele momento, ele comece a recordar algumas ações que poderiam ter sido feitas, algumas atitudes que poderiam ser diferentes, reconhecer o que fez do bem, o que fez do mal, e a partir dali fazer uma análise. Para ilustrar essa minha colocação, eu trouxe aqui um trecho pequeno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que bem-aventurados os aflitos, no item 11, que fala do esquecimento do passado, não vou ler o item inteiro, somente o parágrafo que vai, pelo menos, tentar justificar essa minha colocação de que, nesse momento, essa transformação nos momentos finais pode ter ocorrido partindo dos irmãos que vêm para ajudar e que conduzem, de alguma forma, esse caminho, e isso inclui também a visão de vidas anteriores, de tudo que aconteceu e que, a partir daquele momento, vidas futuras virão. Então, no trecho final do item 11 do Evangelho do Espiritismo, é dito o seguinte: além disso, e a gente não está tendo conhecimento do que veio antes, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde.
pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores. Mas, em vez de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extrai novas forças desses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Né? Então, é colocado para a gente aqui que essas lembranças vêm através do sono. Do momento em que nós dormimos e nosso espírito entra num estado de liberdade, e a partir dali ele pode ter contato com outros espíritos que dentro da mesma vibração, e ali ele ter conhecimento. E isso justifica o fato de que ele traga mudança naquele momento final, mesmo que ele não lembre. E aí o que é que a gente pode colocar como exemplo? Exatamente esse momento do fim, que se sabe que a morte está chegando, mas você vê a calma, você vê a serenidade em muitos seres. De onde veio essa serenidade, provavelmente, né? É exatamente no momento da emancipação da alma que existe a possibilidade de que eles, através do contato, tenham acesso a essas informações, e esse acesso, ao voltar do sono, façam com que a mudança já seja percebida ali. E não só na hora da morte, né? Acredito que essa explicação também pode ser colocada em momentos de dificuldades da nossa vida, em que a gente tenta buscar entre nós aqui com a nossa pouca visão ainda e não encontra o porquê. Vamos imaginar o exemplo dos nossos irmãos gaúchos, que ainda estão passando por dificuldades, passaram por essa dificuldade tão grande, de repente ver tudo destruído, olhar para sua casa, olhar para sua família, que já se perdeu a metade, e quando é abordado, você percebe em muitos a calma e a tranquilidade, e diz: aconteceu, vamos agora reconstruir. E dizem isso com serenidade muitas vezes. E aí, nessa visão colocada aqui nesse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é possível ver que, ao dormir, na hora em que o espírito passa a ter acesso a outros irmãos, e os diálogos podem ser em relação a isso, que eles voltem do sono trazendo essa força, né? Essa força que faz com que eles continuem lutando e reconstruindo, porque fazia parte, provavelmente, da sua programação, né? Para voltar à Terra. Vamos voltando aqui à leitura dos Missionários da Luz. Então, nós temos o seguinte: na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna, e os seus clarões indistintos, nossos princípios, são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes, e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. E aí eu passo para a Adriana. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Concluiu, né? Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doenças graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço dos nossos grupos itinerantes de socorro, como bem exemplificou agora a Liana, né? Muitas vezes, essa conformidade, essa resiliência é fruto desses encontros, né? Esse trabalho que é feito pela espiritualidade.
Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderia guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Belíssimo, né? Esse finalzinho aqui é muito forte, né? Que a bondade divina, ela é infinita, né? Verdade. Gostaria de falar alguma coisa, Isabel? Você quer dar algum exemplo em relação à bondade divina do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul? Você vê essa bondade divina? Você consegue enxergar? Você vê que as pessoas, elas, assim, pelo menos a maioria ou a minoria, não sei, que estão ao seu redor, elas conseguem enxergar essa bondade divina, apesar de toda a tragédia que aconteceu e que ainda está acontecendo? Sim, é bem interessante que são as mais diversas reações, né, que vão acontecendo. E é bem isso que tu disseste, tem uns assim que serenamente olham para aquilo e tudo bem, vamos embora, vamos seguir. E tem outras pessoas que não conseguem se controlar, que entram num desespero, assim, que não sabe para que lado ir, o que fazer, a não ser o desespero, né? Então, são muitas as reações. E uma coisa que me vem muito em mente, assim, às vezes te pega do nada pensando, não sei se vocês chegaram a ver, ela chegou a ser entrevistada por um repórter, que ela ficou mais de 30 horas agarrada num tronco de uma árvore, e ali ela disse que tinha, por várias vezes, ela percebeu que ela não tinha mais força, e ela sentia que uma mão, ela ia se afogando e uma mão puxava ela de volta. Então, assim, é muito emocionante mesmo. Então, realmente, que mão é essa, né? É a mão de Deus, não tem outra explicação. Mais de 30 horas numa situação extrema e ela aguentar. E ela disse claramente, assim, que por umas 6 vezes que ela lembra, ela estava se afogando, já sem forças, mas ela sentia a mão puxando, sabe? Muito lindo. Bernadette, quer falar mais alguma coisa? Que a mãozinha está levantada. Então, gente, se não tiver mais nada, nenhum comentário a fazer, eu acho que a gente terminou a leitura. Marco provavelmente ficaria mais uns 2 ou 3 encontros, né? Mas a nossa capacidade ainda cognitiva de instrução do conhecimento da doutrina é o que nós podemos dar a nossa contribuição, né? Eu sei que fica um pouco mais que a leitura, né? Com pequenas complementações. Não estamos sozinhos. E o otimismo tem que estar sempre presente e a nossa fé, mesmo raciocinada, de que nós vamos contribuir para isso também, né? Fazer a nossa parte. Em qualquer descontrole emocional que venhamos a ter, que saibamos esperar pela solução, consciente também de que não vamos apenas esperar que os espíritos irmãos façam por nós, mas que estejamos também abertos para contribuir.
para que a ajuda se realize, né? Não esquecer também dessa linda colocação da força da energia do Sol, da energia da Lua, saber que o Sol nos protege durante o dia, que faz com que a gente não deixe na nossa mente nenhuma criação inferior, né? Criação mental inferior, reduza essa quantidade e ter cuidado durante a noite, quando a gente fica mais vulnerável, para que a gente possa também buscar a nossa proteção através de orações, o contato sempre com o nosso anjo guardião, para que não tenhamos que enfrentar problemas que não sejam resolvidos. Lembrar dessa conexão entre encarnados e desencarnados nesse processo de cura, nessas necessidades. Nós vimos lá a necessidade de um irmão encarnado para fazer a prece, para colocar as mãos, para levar os seus fluidos, né, para conseguir fazer aquela conexão, como transformar, foi o transformador, a metáfora do transformador que durante o processo nós falamos a respeito, né? E a ação do bem, sempre agirmos no bem, no socorro aos irmãos, né? E que sempre que isso for possível, porque nós também podemos socorrer neste mundo material e temos a certeza que temos os nossos irmãos que prestam esse socorro no mundo espiritual e que em nenhum momento a gente faça qualquer ação com interesse pessoal. Que a gente sempre acredite que servir de verdade é fazer pelo outro sem pedir nada em troca, né? E aí, para terminar mesmo, eu queria ler de novo essa última parte, porque eu acho que o que está escrito aí é algo que a gente tem que escrever no coração, no nosso coração. Acho que merecia até fazer um quadro, colocar no nosso quarto, para ficar visível, e sempre que possível a gente fazer a leitura desse trecho, porque é a perfeição para a gente, o pensamento que nós precisamos, né? Em que nós podemos acreditar. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Contemos sempre com Deus, porque Ele sempre estará ao nosso lado. E aí encerramos o capítulo e vamos aguardar aí no plano dos sonhos, que promete ser muito bom, né? Agora acredito que vamos fazer a prece final, né, Adriana? Conduz aí Sim, como é que vai ser. Mariana. Sim, a prece final. Quem gostaria de fazer a prece final? Bernadette? Você, Adriana. Bernadette. Não estou inspirada não hoje. Não precisa estar inspirada, vai pelo coração mesmo. Não, Isabel, gostaria de fazer? Isabel faz. Democraticamente, Isabel faz. É. Então, agradecendo a esse privilégio de participar desse estudo maravilhoso, tantas mensagens e tanto aprendizado que tivemos nessa noite, agradecer a espiritualidade amiga, que todos nos acompanharam, e agradecer as nossas professoras que conduziram esse estudo com tanta maestria. Gratidão. Convido que oremos a oração que o Pai nos deixou como lição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa noite a todos e obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, obrigada. Boa noite, moçada. Boa noite, Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Malu.
Boa noite, Boa noite, gente. Guto. Boa noite a todos.